A infraestrutura, vamos pegar esse cenário. Pô, aqui tem um município lá com, vou chutar aqui, 20 mil habitantes. 20 mil habitantes talvez não seja um mercado que valha o investimento, por exemplo, das antenas e tal. Às vezes nem só naquela cidade, mas até chegar na cidade. Uhum. As empresas, elas compartilham essas infraestruturas? Como que funciona isso? Compartilham. Mas deixa eu só dar um passo atrás. Queria lembrar também que no leilão do 5G tem uma série de obrigações que os operadores têm que cumprir, de cobertura, inclusive em cidades de menor porte, tá? Isso elas têm que seguir. Se eu não me engano, para você ter uma grande, você precisa ter pequenas? Como que é? Tem prazos para atender, para levar cobertura em cidades com X mil habitantes, vai cada vez ficando mais... A agência que verifica... É a Anatel? É a Anatel. Okay. A Anatel que modelou o leilão, e foi um leilão chamado, que usou outra inovação. Não é inovação, já teve em outros lugares, mas em poucos lugares teve isso. Foi um leilão que, em vez do governo querer arrecadar dinheiro como se fazia antigamente, até o 4G, você vendia a frequência por uma fortuna. E as operadoras pagavam uma fortuna e depois elas meio que faziam o que quisessem. Esse foi um leilão diferente, em que boa parte do dinheiro foi associado já no investimento, um compromisso de investimento. Vou gastar não sei... Me comprometo aqui, operadora, a gastar não sei quantos bilhões em tantos anos na rede. E aí quem estava com maior comprometimento... enfim, levou as frequência, né? Mas aonde que a gente estava... Eu estava perguntando sobre a questão... Não, foi tranquilo. Essa questão se eles compartilham essa questão. Compartilhamento de redes, sim. Eu sei que no 2G tem acordos de compartilhamento entre as operadoras, especialmente nas cidades de menor porte. Não faz... Mas aqui também acontece. Tem dois cenários. Você tem... Surgiu ao longo dos últimos anos uma figura nova nessa parte de infraestrutura, que são as torreiras. São empresas que elas constroem, elas têm um trabalho burocrático na prefeitura, têm um trabalho de construção civil de levantar uma torre. Surgiu um agente novo aí. E aí ela pega essa torre, faz uma torre bem grande que cabe várias operadoras ali, antenas de vários operadores, e aí ele vende... Aluguel. É aluguel, cara. É aluguel. Ela aluga o espaço, ela leva a fibra ótica, enfim, bota tudo preparado para receber fibra ótica. Infrastructure as a service. Vamos assim. São chamadas torreiras. Tem algumas no Brasil. Então, é uma espécie de compartilhamento. Elas estão compartilhando a torre, mas cada uma tem as suas antenas. Esse é um tipo de compartilhamento, que já existe bastante nas grandes cidades do Brasil. Que é muito importante para diminuir a quantidade de torres, ficar menos poluído visualmente e tal. Agora, tem um outro compartilhamento que é quando elas compartilham a frequência em si, tal, as antenas, pelo menos. Antenas, essa era uma pergunta. Aí eu sei que tem a Vivo e a TIM tem um acordo para cidades menores, no 2G, não sei, acho que no 3G também, se eu não estou enganado. E aí elas... antes elas ficavam competindo, às vezes na mesma cidade tinham duas torres, uma de cada uma. Agora eles estão eliminando e deixando uma só e dividindo. Então isso já acontece bastante e acho natural e importante para reduzir custos. Não faz sentido ficar replicando um monte de torre, de antena, ainda mais em cidades menores. Até para, quem sabe, até melhorar o resultado das empresas, mas também baratear também de certa forma, o serviço. Né? A gente, pelo menos eu tenho uma percepção de que o acesso a infraestrutura, a telecomunicação mobile ficou bem barato, né? Pelo que eu imagino, assim. Se você comparar o que era 10 anos atrás, quanto é que a gente pagava por dados? Né? Hoje começava a pagar, você pagava por minuto, né? Depois era pacote, era dado. Hoje em dia... Foi evoluindo a oferta comercial, né? Deixa eu fazer uma pergunta que veio aqui, que seria a seguinte. O 5G tem um tempo de rollout aí dessa jornada, né? Existe alguma tecnologia que está se apresentando no mercado que possa ser uma disrupção, né? Que possa ser, por exemplo, olhando historicamente para um leigo como eu, né? Você teve o 3G, 4G, 5G, em teoria vem o 6G, mas tem alguma abordagem disruptiva, algum tipo de player novo, quebrando essa visão mais tradicional que a gente vê aí das empresas? E aí a gente está falando de telecom. Telecom. Vou pegar um exemplo lá. Eu vi matérias lá do Elon Musk lá, que tem rede satélite, e falou, cara, vou lançar um telefone que é via satélite. Legal. Vivo, Claro, tal, dançou. Quão potente é isso? Quanto isso incomoda a cadeira de um CEO lá
do México, no Chile, no Brasil, na Argentina. Eu ia falar justamente dessa comunicação direta com satélite agora. Esses satélites são satélites de baixa órbita, tá? É um tipo diferente de satélite, ele fica mais pertinho da superfície terrestre, tá? Quando eu digo mais pertinho, ainda são alguns, sei lá quantos 1.000 quilômetros lá no alto, não sei de cabeça aqui. Mas, enfim, é bem mais perto do que os chamados satélites geoestacionários, que ficam parados. Os de baixa órbita, eles ficam andando, dando volta em torno da Terra, tá? E aí você precisa de uma frota enorme para cobrir uma área, tá? Precisa de muito mais satélites do que o geoestacionário. O geoestacionário você bota lá no alto e aí ele sozinho cobre um continente inteiro. E fica parado, fica acompanhando a rotação da Terra, tá? Junto com a Terra. Você está sempre conectado. Já viu aquelas antenas da Sky, que tá todo mundo apontando para o mesmo lado? Né? Então, vou chegar lá. O satélite geoestacionário, como ele está mais distante, ele tem um tempo de latência muito grande para a informação ir e voltar. O pacote até ir e voltar. Funciona muito bem para uma distribuição massiva, tipo TV. Broadcast, TV por assinatura. Sabe aquelas anteninhas da Sky? Ou de qualquer outra? Estão todas apontadas para o mesmo lugar? Porque está apontando para o satélite e o satélite está sempre na mesma posição. Junto com a Terra está rodando, o satélite está rodando junto. E as antenas não precisam se mover. Beleza. Só que, enfim, funciona bem para jogar um conteúdo de uma vez só para muita gente numa área grande. Ótimo. Agora, para comunicação bidirecional, é muito... Existe telefone por satélite? Existe, mas custa caro. Uma fortuna. Uma fortuna e vai ter um delay, não tem jeito. Sim. A gente vê na transmissão, quando é uma transmissão por satélite, que você vai jogar, tá o repórter ao vivo, não sei aonde. Volta. Aí ele tá conversando com o estúdio, sempre... Você faz a pergunta, e aí, Bonner, tudo bem? E outro cara espera um pouquinho, tá parado, mas alguns segundos depois ele responde. É esse delay do satélite. O que é incrivelmente rápido, mas a gente percebe. Bom, satélite de baixa órbita é outra história. Ele não fica parado. Ele tá andando mais rápido que a rotação da Terra. Eles conseguiram fazer uma solução que eu não vou saber explicar agora, tecnicamente, em que eu não preciso ficar apontando... Acho que como se ele trocasse. Ele tá acompanhando um satélite, aí chega um outro, ele troca para esse outro. Anteninha de algum jeito... Eu não tenho muita certeza, mas é algo parecido com aquela rede mesh que a gente tem... Imagina só que lá está sempre conectado na mesma espaço, rede. Um monte de satélite. Incrível, né? Dando volta, e aí a anteninha do CPE lá, que tá no satélite, que troca pro outro sem perder a conexão. Sei lá como é que vai. Provavelmente ele tá num, aí já começa a pegar o outro e troca. Deve ser assim, tá? Mas não sei os detalhes. Cara, esse cara conseguiu uma revolução na parte de acesso banda larga em regiões remotas. Aqui no Brasil, que eu tenho ouvido falar, está fazendo um sucesso danado em todos os lugares onde não chegou ainda a telefonia celular. E às vezes você tinha um ISP com um rádio distante, meio complicado. Mas parece que não é que seja barato, mas também não é extorsivo, então o preço, a assinatura. Mas estamos falando de conexão à internet, tá? Então, não estamos falando ainda de comunicação de telefonia celular, tá? Para conexão de internet, eu sei que está fazendo sucesso. Agora ele não é o único player, tem outros players que estão surgindo também que vão entrar nesse negócio. A Amazon está com planos, né? De fazer também, lançar uma frota de satélites. Tem uns chineses, parece que vão lançar. Enfim, vai ter competição. Tem, né? Tá? Todo mundo tem. Tem que ver onde é que está cobrindo e tal. Mas você tem uma outra novidade, que aí começa a afetar mais diretamente telefonia celular, que é a comunicação dos nossos celulares diretamente com satélite, que é o chamado D2D. Tem gente que chama de D2D, que é Direct to Device, ou D2C, Direct to Cellular. É a mesma coisa, ainda vamos ver qual ciclo que vai pegar. Porque Direct to Device é mais amplo, serve para o IoT também. Eu tenho usado o D2D hoje em dia. A partir de um determinado... bom, deixa eu explicar uma outra coisa. A telefonia celular ela tem um organismo internacional chamado 3GPP que define os padrões da telefonia celular. Padrão do 3G, do 4G, do 5G. E aí, dentro de um padrão, você tem várias etapas que eles chamam de releases. Release 15, release 16, release 17. Vai evoluindo o protocolo. Que vai evoluindo o protocolo e as ferramentas. A partir do release 17, que é um dos mais recentes, acho que o mais recente que está à disposição, que está funcionando,
já está previsto que os celulares consigam usar, se eu não estou enganado, a banda L, que é para comunicação direto com satélites. Acho que banda L, banda S, não sei. Então, os smartphones mais novos já estão preparados, tá? O Apple da vida mais novo já vai... Só que você ainda precisa dos acordos comerciais entre os donos do satélite, os operadores de telefonia, então, quem vai vender. Aí que é aí acho que a gente chega no ponto da minha pergunta. O cara que tem essa rede, ele vai precisar do operador? Ou vai ser uma coisa imposta pelo governo? Depende. Que eu sei que tem duas soluções. Tem solução que usa uma frequência atribuída ao satélite, mas isso ele também tem que pedir para a Anatel, tá? O satélite não é assim, eu boto o satélite no alto em cima do Brasil e dane-se, vou usar a frequência que eu bombardeia tudo, não, cozinha ele tem que mundo, receber uma autorização da Anatel para usar determinada frequência, tá? A Starlink do Elon Musk conseguiu, sim, ela paga, ela tem autorização para não sei quantos satélites em tais frequências lá para comunicação. Beleza, então, voltando, tem solução que a comunicação do celular direto com o satélite através de frequências de satélite, mas também tem soluções que usam a frequência das operadoras, mas para comunicação com satélite. Quando você está num lugar que não tem cobertura da sua operadora, mas a sua operadora tem um acordo com a empresa de satélite, é como se o satélite virasse uma torre no espaço, uma herb que a gente chama no espaço, para uma comunicação direta. Nesse caso, quando você usar a frequência da operadora, a empresa de satélite precisa de um acordo comercial com a operadora. É tipo um roaming, vamos dizer assim. Tipo um roaming, sim, espacial, talvez. Pode ser, sim. Acho que é uma boa comparação. Mas que requer um acordo comercial, tá? Sim. Entre as empresas. Ou seja, tá? vão ter novos modelos de negócio entre vai precisar. Os fornecedores Agora, de tecnologia por exemplo, e... as empresas de satélite, mesmo se elas forem usar a frequência delas, a frequência de satélite, para prestar um serviço de telefonia, de comunicação para o smartphone. Por exemplo, eu estava conversando com uma outra que está com esses planos, e eu perguntei, e aí, você vai vender direto para o consumidor? Porque em tese você pode. É que o medo meu, assim, como cidadão, tô falando, né? É o lance de protecionismo da indústria, né? Aí você bota uma lei lá que todo mundo tem que comprar, e você fala, pô, mas o que o cara faz? Faz nada. Só... Não, O que eu tenho visto que, também em termos de negócios, interessa para as empresas de satélite de acordo com as operadoras, porque as operadoras já têm os clientes. Volume, muito mais né? Já tem os clientes. Esse é o maior... a comunicação, canal de comunicação. Então acho que foi o pessoal da Viasat que eu estava conversando, que quer lançar isso. Aí eu perguntei, vocês vão lançar sozinhos? Não, a gente vai procurar as operadoras. O público é o maior trunfo, acho que, das empresas de telecom, né? Eles têm... dezenas de milhões de cada uma de clientes. Muita... E acho que essa foi a estratégia que eles usaram também quando começaram a entrar na parte do entretenimento e tudo mais, né? Eles conseguem mandar comunicação personalizada, venda e tudo mais. É bem interessante esse ponto. Mas, enfim, só uma outra coisa. Essa comunicação direta, hoje, entre celular e satélite, ainda está usando bandas muito estreitas. Então, hoje é só mensageria. SMS. Para receber, para mandar, sim. Você não tem voz ainda. Você não consegue volume de dados. Vídeo, nada. Por enquanto. Alguma hora vai mudar. Hoje os testes que está sendo testado o iPhone já fez um acordo, a Apple fez um acordo, acho que para a Europa, Estados Unidos, o iPhone mais novo já funciona com satélite, mas só para mensagem de emergência. Quando você está numa área que não pega celular, você consegue mandar um SMS. Você até ensinou a gente aqui, com a evolução das releases aí, de protocolos, aí talvez... Mas tem um norte já que essa organização já começa a olhar e talvez daqui a algum tempo a gente comece já a ver alguns sinais. Isso é super quente, essa integração de satélite e celular. Isso já está acontecendo, vai acontecer mais e cada vez vai permitir, vai melhorar. Eu tenho certeza, porque a tendência sempre é ir melhorando. Tô dentro do... Né, ficando, respeitando esse boundary, esse contexto da parte de comunicação móvel. Assim, por exemplo, na minha casa eu não sei qual que é o meu número de telefone fixo tem alguns anos. Não sei mesmo, assim. Mas eu sei que eu tenho que ter lá, por alguma regra, lá eu pago algum valor. Mas eu não uso. O meu uso de voz tradicional no meu celular é quase nulo. Acho que tá todo mundo sob algum app, um VoIP, né? Sei lá como fala. Isso é um padrão
é uma amostra não válida, assim, ou a quantidade de comunicação sob banda de, vamos dizer assim, internet, a banda de dados é muito maior do que fala do voz? Como que o mercado é impactado nisso daí? Cara, eu acho Eu digo que assim, a obsolescência da rede, a rede de voz, entendi. ela existe ou estou viajando? Não, ela está sendo cada vez menos usada, sem dúvida. Tanto que não lembro que ano que começou isso, já tem um tempo que já estava caindo, e aí o que os operadores fizeram? Olha só,